Obra Game Over, de Adeilson Salles, pelo espírito Luiz Sérgio. Suicídio coletivo. A cada dia nos sentíamos mais agradecidos e o aprendizado prosseguia. Temos no Centro de Manipulação de Mentes entidades voltadas ao desenvolvimento e incitação aos suicídios coletivos. Existem espíritos encarnados que, na sociedade humana, são portas abertas para a instauração desses processos e agem feito marionetes, pondo em prática as ações maléficas e de vingança planejadas nesses locais. E como podemos impedir a instauração desses processos trevosos? Zoel questionou. Primeiramente, precisamos identificar e estudar essa realidade. No segundo momento, avaliar até que ponto nossa ação irá de fato resolver essa questão. Vamos recorrer aos livros da codificação espírita novamente, a fim de compreendermos essa triste realidade. Mas, Patrício, interrompi, já acontece suicídio juvenis através de games nesses dias. Seriam obsessões coletivas? Vamos conhecer juntos de que modo ocorrem esses processos. Como eu dizia, vamos recorrer a Allan Kardec e entender racionalmente como isso ocorre. Muitas entidades das trevas, por condição de maldade ou de vingança, planejam essas ações. Sendo espíritos espíritas, nosso entendimento passa pela leitura e estudo dessas obras. Não resta dúvida de que esses games que incitam a prática suicida entre os jovens refletem as ações das trevas. Se estudarmos caso a caso a vida dos que se suicidam coletivamente, iremos nos deparar com criaturas frágeis psicologicamente, com um histórico de vida que apresenta complicações no âmbito familiar, além da conhecida falta de limites na educação e também a inexistência de disciplina, em conjunto com a ausência dos pais. E completando esse quadro desafiador, temos ainda o componente espiritual, o histórico de outras vidas, o surgimento de reminiscências passadas. Diz Allan Kardec: pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços deste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada uma prova ou uma expiação e aceita com esse caráter. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23. A vida moderna, que grande parte dos jovens tem hoje, mais a fragilidade psíquica e espiritual, caracterizada pela ausência de disciplina no trato com games e limites comportamentais em geral, abrem campo para perturbações e processos obsessivos. Transcrevemos em capítulo anterior as palavras de Jesus a respeito das ligações promovidas na terra e no céu. Alguns jovens se viciam de tal forma em alguns tipos de games que passam a viver fora da realidade, transitando fragilmente entre a vida virtual e a real, perdendo com isso a própria identidade. Poderíamos dizer que eles se tornam autômatos, hipnotizados pelos games? Questionei. Sim, Luiz Sérgio. Alguns jogos, depois de muitas horas de sua prática, obliteram o raciocínio e o jovem passa a reagir automaticamente, sem demonstrar interesse pelo mundo real. Perde o sono, o apetite ou se alimenta de forma inadequada. Esse comportamento é porta aberta para os espíritos obsessores, que encontram muita facilidade em insuflar as ideias sutis do suicídio, até que o fato se dê realmente. Os pais necessitam acompanhar e participar da vida dos filhos, e ao agirem assim, irão identificar esses processos mórbidos.
o suicídio coletivo por meio dos games acontece a partir do instante em que os jogadores, sem referência de vida e limites na educação, não têm discernimento e valoração da própria vida. Eles não têm valores éticos morais dentro de si e são presas fáceis para a instalação desses processos mórbidos. Eu recordei da obsessão coletiva narrada no Evangelho, Augusto comentou. A passagem dos Gadarenos, Zoel perguntou. Essa passagem mostra o momento em que Jesus lidou com uma legião de espíritos. E segundo o evangelista Lucas, aconteceu assim. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante deles, clamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso, com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Lucas, capítulo 8, versículo 26 a 39. No suicídio juvenil, o jovem, por experimentar um período delicado, principalmente de autoafirmação, da descoberta de si e da necessidade de se identificar com um mundo que lhe parece hostil, está de fato muito vulnerável quando falta a presença familiar que seja seu porto seguro. A passagem do Evangelho nos faz refletir no quanto é importante o conhecimento das verdades espirituais na formação dos nossos jovens e na prevenção do suicídio. Os games viciantes, em que muitos jovens se abrigam por falta de amor, falta de atenção dos pais, deflagram processos obsessivos que podem resvalar no suicídio. Infelizmente, esse quadro atinge muitos jovens, daí as ameaças que a nossa juventude experimenta atualmente. Silêncio natural tomou conta de todos diante de tão graves colocações. E de tudo que foi abordado desde o começo do nosso aprendizado com Patrício, o que ficou evidente foi a grande realidade de que Deus nos concede a oportunidade de progresso, mas os passos de cada um são atitudes independentes. Eu não posso caminhar no seu lugar, você não pode caminhar no meu.
A paternidade divina não se revela por privilégios e favores, não poupa ninguém do aprendizado necessário. O amor de Deus não retira de quem quer que seja a oportunidade de aprender. A bondade do Criador revela-se pelas reiteradas vezes que Ele nos envia de volta à escola da vida, a fim de aprendermos com as disciplinas que escolhemos aprender. Alguns filhos necessitam de lições mais rigorosas, outros de mais amor, outros mais carecem de disciplina. Diante dos nossos olhos estava a dura realidade de espíritos que se comprazem no mal, que se identificam com ações de vingança e promovem a dor. Não existem perseguidores e perseguidos, algozes e vítimas. Todos são filhos queridos de Deus em aprendizado constante. E se todos os criminosos do mundo e todos os homens de bem estivessem diante do Pai e lhe fosse indagado qual filho ele ama mais, certamente ele não escolheria, pois tem o mesmo amor por todos. As informações que transmitimos aqui visam estabelecer nova ordem das coisas, no sentido de esclarecer que aos pais cabe a grande cota de responsabilidade no processo educativo dos filhos. A família continua sendo a fortaleza, o ninho que acolhe e educa. Todos os lares da terra têm a bênção de Deus, todos os filhos a sua proteção, mas somos nós que decidimos o caminho a percorrer. Nada mais triste é o meu coração quando vejo o sofrimento de um pai, quando saio junto com outros espíritos para resgatar esses corações que se encontram perdidos, sem compreender a grandeza da vida. Os jovens são as luzes de um mundo novo e regenerado. São eles os braços de Deus na construção da paz. Não temos como invadir, feito policiais da terra, o centro de criação de games e manipulação de mentes, mas nós podemos auxiliar, amparar e levar a mensagem de esclarecimento que fazemos agora. A parte que nos cabe, por mercê do amor de Deus, é essa, nada além disso. Alertamos, no entanto, que para amenizar as dores, prevenir o suicídio juvenis, os laços familiares necessitam ser apertados e fortalecidos por diálogos respeitosos, pela presença e interesse dos pais na vida dos filhos, pelos abraços, pelas palavras de incentivo e também pela presença de Deus na família. Assim, o mal não encontra espaço e os espíritos obsessores não encontram portas abertas para entrar e fazer morada nos lares. Estamos juntos aos jovens, unidos com os pais. Amamos juntos, choramos juntos. Esse é o maior tratado da vida. Não existe nada mais belo do que o amor que se revela nessas ações singelas. Jesus está pertinho de nós, aí do seu lado. Se você fechar os olhos e abrir seu coração, Ele irá falar na acústica da sua alma. Irá te revelar quanto é grande o amor que Ele tem por você. E em certos momentos, quando suas lágrimas caem, Ele te pega no colo até que você se fortaleça. Depois disso, Ele te coloca no chão para que possa andar novamente. Ele caminhará sempre contigo, pelo vale de dor ou pelas verdes campinas que seu coração decidir percorrer. Não precisa correr, mas é importante andar na direção certa, em companhia do amor, hoje e sempre.